Olá, tudo bom? Voltamos agora nessa sequência de vídeos explicadinhos falando sobre material acadêmico, dissertação, artigo científico, teses, monografias, TCCs, todos os trabalhos científicos têm que ter esses aspectos, ok? Antes de a gente continuar agora falando sobre objetivo específico, lembrando que se você está no YouTube, às vezes ele tira de ordem. No primeiro vídeo nós falamos sobre problema, no segundo vídeo nós falamos sobre questão norteadora, no terceiro vídeo nós estamos falando sobre objetivos e agora nós vamos falar sobre objetivos específicos. Então, se você não assistiu os outros, é interessante que você volte lá no comecinho. São vídeos curtinhos que vai fazer você entender um pouquinho mais esse ambiente. Beleza? Aproveitando para pedir aquele like, seu joinha, se inscrever no canal, deixar seus comentários e compartilhar esse vídeo. Lembre-se, é conhecimento gratuito, ao alcance de todo mundo, tá ok? Vamos lá! Então, o que a gente já está vendo? A gente está vendo que o objetivo geral ele não vai ser inventado. A ideia dele é trazer uma solução ou trabalhar na solução da sua pergunta norteadora. Aqui, nossa pergunta norteadora é: quais as formas que a temática de sustentabilidade podem ser abordada em salas de aula para alunos do ensino médio, ok? Professora, o que eu posso fazer? Agora você vai pensar como você vai fazer isso. Porque os objetivos específicos, você vai traduzir o caminho que você vai trabalhar em 3 momentos. Como você vai abordar? Eu vou colocar aqui nos objetivos específicos uma coisa bem básica, porque eu entendo que eu não sei qual é a sua formação. Então, se você é da graduação, você vai chegar até um ponto. Se você é no mestrado, você vai chegar até um ponto. Se você é do doutorado, você vai fazer outro ponto. Então, esses objetivos específicos, eles vão sendo aprimorados na medida que a sua metodologia vai ampliando de acordo, ou diminuindo, né, delimitando, de acordo com o seu nível de graduação. Para um artigo científico, você poderia fazer um levantamento, por exemplo, do que as literaturas, do que os estudos trazem das possibilidades de se abordar a temática de sustentabilidade. Agora, vamos dizer que você está no mestrado profissional e você quer criar um manual. Então, você já quer criar um manual com metodologias para esse professor aplicar em sala de aula ou trabalhar essa temática da sustentabilidade no ensino médio. Ou ainda, que você queira entrevistar professores e alunos do ensino médio para ver como eles gostariam que essa temática fosse tratada. Ou ainda, propor, né? Você vai investigar, vai propor uma sequência de atividades dentro dessa temática, vai aplicar e vai ver quais funcionam e quais não funcionam. Ou seja, aqui agora você tem que pensar, o seu grande desafio é pensar, tá bom, minha pergunta norteadora é: quais as formas de trabalhar a temática sustentabilidade em forma de aula? Então, peraí. Vamos pensar. Meu objetivo vai ser demonstrar as formas. Ok? Aí você vai ter os objetivos específicos. Como eu vou fazer isso? Quais são os caminhos que eu vou chegar? Como eu falei, eu vou dar um exemplo de como seria estruturado objetivos específicos do nível de graduação e aí você vai melhorando aí de acordo com o seu grau de exigência, ok? Então, vamos pensar numa graduação. O que ele vai fazer primeiro? Ele vai buscar na literatura, ele vai definir e conceituar a sustentabilidade ou a temática de sustentabilidade. Ou ele pode até fazer um levantamento histórico dessa definição. Por quê? Se você investigar na literatura essa temática, você vai ver que não tem um consenso do que seria realmente. Você vê que começa com uma pegada mais ambiental, depois ela se estende, agora nós estamos na agenda da ONU, ali buscando as ODS, que também trazem essa sustentabilidade. Então, para um nível inicial, onde não está definido, veja que a nossa pergunta ela é fácil, né, no sentido de solução, porque a ideia é como tratar isso em sala de aula. E a primeira forma de tratar é você fazer esse levantamento teórico do que é sustentabilidade, quais são as abordagens, quais são as abordagens, né? São as abordagens que você vai trazer, se é abordagem ambiental, se você vai separar por eixo, e tudo isso que você vai fazer no levantamento da literatura, no sentido conceitual. Então,
A primeira coisa que a gente vai colocar, definir e constituir sustentabilidade, talvez, e seu contexto, eu coloquei aqui um histórico, tá? Se você quiser trocar, a sustentabilidade e seu contexto escolar. Quando que ela começou, de repente, ser introduzida na escola, está ali nos PPCs, PPP, está ali naqueles planejamentos, né, de programação escolar, curricular. Quando que começou a introduzir, você pode trazer aqui. Nesse primeiro momento, você traria esse contexto do ambiente que você vai tratar, tá? Aí, aqui, só levantamento teórico, na literatura, bonitinho, como se vai colocar até o que você está entendendo por sustentabilidade. Ok? No segundo momento, o que você pode fazer? Você pode colocar o seguinte, vamos pensar, realizar um levantamento sobre as dimensões de sustentabilidade ou do assunto de sustentabilidade no ensino médio. Então, no primeiro momento, o que você fez? Você trouxe aquele aspecto teórico, né, do que é sustentabilidade, da importância, blá, blá, blá. O tamanho disso vai depender do tipo do seu trabalho. Se é um artigo científico, é bem menor, mais objetivo. Se você está fazendo uma monografia, uma dissertação, a amplitude de subtópicos até onde você vai depender do seu nível. No segundo momento, o que você poderia fazer? Realizar um levantamento de como quais são as abordagens da sustentabilidade para o ensino médio, porque você vai ter que responder aqui, ó, quais as formas de trabalhar no ensino médio. Então você pode pegar, ver um PPC, ver como que trabalha, ver como não trabalha, como que os professores trabalham, quais são as exigências, por exemplo, fala de meio ambiente, fala de conscientização, fala de sustentabilidade organizacional, enfim. Você vai escolher. Isso aqui são sugestões que eu estou demonstrando como você poderia fazer para responder essa pergunta, tá? Veja que existem várias possibilidades. E, por fim, você vai fazer o quê? Você vai demonstrar, e aí aqui você já vai colocar sua metodologia, a gente está falando de graduação, então eu vou demonstrar de acordo com a literatura, e aí quando eu vou demonstrar de acordo com a literatura, as formas, eu já estou dizendo qual é a minha metodologia. Então, na literatura, eu vou fazer um levantamento como eles aplicam a metodologia e vou mostrar no meu trabalho. Se eu dissesse aqui, fazer uma pesquisa com professores sobre a forma de abordar a sustentabilidade, o que você já vai entender? Que você vai ter que fazer essa pesquisa. Como que você vai fazer essa pesquisa? Então, veja, aqui eu coloquei os caminhos mais fáceis, tá? Numa metodologia de revisão de literatura, que você poderia trazer algo novo. Então, muita gente me pergunta, nossa, mas com uma revisão de literatura, você consegue trazer algo novo? Consegue, se você tiver um problema, se você tiver um objetivo bem definido e os objetivos secundários, que são esses objetivos específicos, bem definidos. Porque, por exemplo, aqui eu poderia fazer uma investigação de vários estudos aplicados, por exemplo, o estudo do fulano X aplicou um vídeo e depois pediu para eles reproduzirem um curta, por exemplo, sobre sustentabilidade. O professor X fez uma campanha, fez um manual X, pegou o manual de compostagem e a partir da compostagem ele trabalhou a temática de sustentabilidade. Então, já o professor Y, o estudo Y, demonstrou assim, 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 fez uma cartilha que você vai ter que trabalhar esses sistemas, esses assuntos ligados, por exemplo, ao ODS, para trabalhar XYZ. Ou seja, você vai entender que a dimensão até onde você vai chegar vai estar alinhada, porque são norteadora, objetivo geral, objetivos específicos. Daqui você já traçou metodologia, daqui você já tem o material, da onde ele vai partir até onde ele vai chegar, tá certo? Então, fique aí com a gente vai continuar falando de artigo científico. O que a gente está fazendo aqui é quase um curso gratuito para que todos vocês tenham capacidade, clareza mental para desenvolver qualquer tipo de material científico, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!